em algumas bibliografias, é chamado de sistema dorsal leminisco medial, porque ele troca, ele faz um câmbio ali, ele troca essa situação. Então ele entra, por exemplo, no lado direito e passa para o lado esquerdo, subindo então até o córtex. Quais as sensações conduzidas por essa rota? Principalmente a de pressão, tá? Principalmente a de pressão, as sensações vibratórias. Já a rota espinotalâmica, ela não cruza, ela entra já pela raiz dorsal e ela segue reta pela região leminisco-medial até o córtex, sem cruzar. Por isso é chamada espinotalâmica, porque ela sobe da medula até o tálamo. Quais são as sensações conduzidas por ela? Dor, temperatura, prurido, ou seja, cócegas, atividades sexuais. Então aqui eu deixei para vocês as modalidades conduzidas pelo sistema dorsal. Notem que são as sensações táteis mesmo, principalmente, e de posição. E aqui o sistema espinotalâmico para dor, sensação térmica, cócega, sensação sexual. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos fazer de conta que nós vamos descascar uma batata para fazer maionese, tá? O que a gente sente primeiro? Que a batata é lisa ou que a batata é quente? A maioria de nós vai dizer que a batata é quente primeiro, mas não é. Lembrem de descascar uma batata. A gente não pega ela na mão, segura um pouco, depois solta. Pega de novo, segura um pouco, depois solta. A mesma coisa para descascar um ovo. Por quê? Porque a condução tátil, que é a via dorsal, ela é mais veloz do que a rota espinotalâmica. Vamos dar um outro exemplo. Quando a gente corta o dedo, quando a gente corta alguma região, não falam pra gente fazer pressão sobre o corte? A dor não vai diminuir? Por que a dor vai diminuir? Porque a pressão, ela é mais veloz, a sensação de pressão, ela é mais veloz pela rota dorsal, a sensação tátil, do que pela rota espinotalâmica. Tá? E estas sensações, elas vão chegar aonde? Elas vão chegar numa região localizada após o sulco central, chamada de área somestésica. Esta área somestésica, ela vai receber estas sensações sensoriais, então ela vai ser o local de recebimento das sensações sensoriais para que seja enviada essas sensações sensoriais para uma área integrativa comum, denominada área de Wernicke. A área de Wernicke é uma área que vai receber essas sensações somestésicas para organizar essas sensações somestésicas, dor, pressão, paladar, olfato, calor, enfim. E desta área de Wernicke, que é a área integrativa comum, direcionar para as regiões motoras do sistema nervoso, para que a gente consiga ter a rota eferente, para que a gente consiga fazer a descida agora desse estímulo, desse potencial de ação, e para que a gente consiga então ter essa passagem agora do potencial de ação e complementar essa rota. Quais são as regiões motoras? Normalmente são o córtex cerebral, os gânglios da base e o cerebelo. Eles agem conjuntamente para isso. Deem uma olhadinha nestas regiões. Aqui nós podemos ver o córtex, os gânglios da base e o cerebelo. 1/3 do encéfalo é utilizado para que a gente consiga estabelecer uma rota motora apropriada para os nossos estímulos, para os estímulos que nós recebemos. Então, o que cada região dessa faz? O córtex motor vai controlar músculos individuais ou grupo de músculos associados. Um exemplo, nós podemos ver essa imagem aqui. Essa imagem, ela é chamada de homúnculo,
Homúnculo vem de expressão humanoide, né? Olhem que aqui as regiões que mais recebem influência do córtex estão mostradas de uma forma maior. Então, quais são as regiões corporais que recebem maior influência do córtex? A mão e a face. Então, é onde nós temos a maior sensibilidade e o maior controle da musculatura individual ou associada para toque, para textura, para profundidade, para face, para as nossas expressões faciais. Vocês já ouviram falar daquela expressão olhe com os olhos e não com as mãos? Por quê? Porque a gente tem que tocar. Por que a gente tem que tocar? Porque as nossas mãos é que recebem esta maior sensibilidade, esse maior controle motor. Os gânglios da base é uma outra região que controla também. Os gânglios da base possuem 4 subdivisões, 4 pequenos outros núcleos, chamados de núcleo caudado, putame, globo pálido e núcleo subtalâmico. Eu não vou cobrar de vocês essas 4 regiões, porque são regiões neuroanatômicas. Em geral, os gânglios da base, eles controlam atividades padrões, atividades grosseiras de posicionamento corporal, movimentos rítmicos também, movimentos que requerem a associação muscular. Por quê? Porque existe uma outra região, que é o cerebelo, que vai controlar as contrações musculares sequenciais, como por exemplo a nossa caminhada. O equilíbrio é todo feito pelo cerebelo, tanto que se houver lesão no cerebelo, nós vamos ter o que a gente chama de ataxia. O indivíduo, o animal, ele vai ter ataxia. O que é isso? Contrações que são incoordenadas de diversos músculos. Então não vai conseguir fazer, por exemplo, uma caminhada adequada. Estas regiões todas controlam músculo somático, ou seja, divisão somática, a resposta motora somática, músculo esquelético. E o músculo liso? Sistema nervoso autônomo, gente. Sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O órgão, ele recebe tanto inervação simpática quanto parasimpática. O sistema nervoso simpático, ele vai fazer vai fazer uma sinapse no gânglio, por isso ele é pré-ganglionar, ele tem um neurônio pós-ganglionar longe do órgão e ele libera normalmente noradrenalina no órgão, por isso que na maioria das vezes o sistema nervoso autônomo simpático é estimulatório, tá? E o sistema nervoso parasimpático. O sistema simpático, acabei de explicar para vocês agora há pouco, está escrito aqui. E o parasimpático, a fibra pré-ganglionar, ela está dentro quase do órgão. E o sistema nervoso parasimpático, ele libera acetilcolina. Por isso que, normalmente, ele é inibitório. Tanto que eles são complementares. E aqui está a explicação também que eu acabei de dar para vocês. Nesse quadro, a gente pode ver esse efeito do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático para diferentes órgãos do corpo. Exemplo, no olho, na pupila, a estimulação simpática dilata e a parasimpática contrai. No vaso sanguíneo, estimulação simpática faz vasoconstrição e a parasimpática não tem nenhuma no periférico, né? No coração, simpática aumenta o batimento cardíaco e parasimpática diminui. Na bexiga, vamos lá, o simpático inibe e o parasimpático excita o esfíncter, a abertura. Então nós temos aqui efeitos que são complementares, controlados por uma região do sistema nervoso central, que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele está localizado na base do encéfalo
próximo ao hipocampo, próximo à hipófise, e o hipotálamo ele também é formado por vários núcleos neuronais, responsáveis então por controlar pressão, responsáveis por estimulação do trato gastrointestinal, fome, saciedade, sede, liberação hormonal, batimento cardíaco, temperatura corporal, a liberação dos hormônios, como eu já disse para vocês. Então, o hipotálamo, ele também vai exercer um efeito sobre esse sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O que eu quero que vocês percebam, e aí eu vou retornar a nossa aula lá para o começo, para a divisão anatômica do sistema nervoso. Todo o sistema nervoso só vai ter o seu efeito se tiver sinapse acontecendo entre eles. Sinapses que podem ser elétricas, sinapses que podem ser químicas. Estas sinapses vão fazer com que o sistema nervoso periférico consiga conduzir receptores, estímulos sensoriais para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central consiga analisar e retornar para os neurônios motores e para os músculos o estímulo adequado para que nós tenhamos contração muscular, para que nós tenhamos batimento cardíaco, que nós tenhamos contração lisa, trato gastrointestinal. Então a ideia é que vocês entendam que o sistema nervoso periférico ele é tanto via sensitiva quanto via motora, e o sistema nervoso central é quem vai integralizar esses aspectos, essas situações. O que eu preciso agora, depois dessa aula, que vocês respondam o questionário que eu deixei para vocês. Respondendo esse questionário, vocês vão, assistindo a aula, claro, respondendo o questionário, vocês vão fixar bem esse conteúdo. Nossa próxima aula, eu vou corrigir esse questionário com vocês para que a gente consiga fixar bem também, tá? Espero que vocês tenham entendido, assistam com muita atenção essa aula. E todas as dúvidas, por favor, vocês me perguntem, tá bem, queridos? Fiquem com Deus, cuidem-se e cuidem dos seus também.